Trazemos hoje um tema que atinge mais de 2 milhões de famílias do Brasil inteiro. Em seus lares. Conosco, a engenheira agrônoma Alessandra De Cicino, mãe de Arthur, de 11 anos. Bem-vinda ao Campo Batom, Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos acompanhando pelas redes, pelas mídias. Eu sou engenheira agrônoma e sou a mãe do Arthur e a mãe da Júlia, e o Arthur é o nosso anjinho azul. Duas Alessandras já incomodam muito mais, né, Alessandra? Hoje o programa promete. Promete, em dose dupla. Berenice, quero te saudar também. Recebemos Berenice Piana de Piana, ativista e coautora da Lei Federal de Autismo e criadora da Escola para Autistas, situada no Rio de Janeiro, mãe de Dayan, de 26 anos. Muito obrigada por sua participação, Berenice, aqui no Campo Batom. Muito obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra receber esse convite dessa terra aí que eu amo tanto. Então, vamos falar um pouco dessa lei que tu ajudou a criar, que leva teu nome, Berenice de Piana, a lei número 12.764, né? Que foi a descoberta do autismo. Como é que foi a descoberta do autismo na tua família? E como é que foi todo esse envolvimento para fazer essa lei? Foi o seguinte, eu tenho 3 filhos, né? E o Dayan é o caçula. E claro que quando você tem 3 filhos, você vê que um tá diferente, né? Pelo comportamento, pelo desenvolvimento, você percebe que ele tá diferente. E o Dayan começou aparentemente normal, ele não tinha absolutamente nada. E perto dos 2 anos de idade, ele simplesmente mudou. De uma hora para outra, ele mudou. Chama-se autismo regressivo. Você vem desenvolvendo, ele caminha, ele fala, ele desenvolve mais ou menos igual a qualquer outra criança, e de repente ele evolui, ele faz o caminho contrário. Ou seja, de um dia para o outro, ele parou de falar, parou de comer, parou de beber, entristeceu e ficava num cantinho, olhando para as mãos o tempo inteiro. Aquilo foi um choque muito grande, né? A gente achou que fosse alguma coisa, né? De repente uma febre, sei lá. E procuramos médicos, ninguém achou nada, nada. Todos os exames foram feitos e ninguém detectou absolutamente nada. Ninguém imaginou também que fosse, já era uma doença conhecida, identificada por algum médico? Como é que foi identificado o autismo? Os médicos no Brasil não sabiam o que era autismo. Na verdade, não estudaram isso na faculdade. Claro. A universidade até hoje não ensina autismo. Então, a peregrinação foi muito grande. E aí você fica na esperança que de uma hora para outra ele volte a ser o que ele era, mas ele nunca mais voltou. Ele nunca mais falou. E aí eu acabei, pela inabilidade dos médicos, pela falta de conhecimento naquela época, deles diagnosticarem meu filho, né, me dar uma direção, eu acabei estudando por conta própria, comprando livros de psicologia, psiquiatria e psicanálise, e fui lendo e vi que ele era autista. Em pouco tempo eu percebi que ele se encaixava em todas as características, e até mais. Mas ainda assim os médicos não concordaram comigo. Eu fui, então, só aos 6 anos de idade, veja bem, desde os 2 eu tinha certeza que ele era autista. E só aos 6 anos de idade os médicos concordaram comigo. E ele acabou tendo o diagnóstico conclusivo. Já falamos um pouquinho mais sobre a lei. Eu quero perguntar para a Alessandra como é que foi a situação dela, do descobrimento do Arthur como autista, Alessandra. Você também foi uma surpresa? Como você recebeu essa ajuda para identificar? Ele tem 11 anos, né? Um pouquinho mais novo. Isso, o Arthur ele vai fazer 11 anos agora em agosto, e nós descobrimos muito no início. O Arthur é o nosso primeiro filho, eu estava grávida já da minha segunda filha, que a diferença deles é de 2 anos, e nós percebemos, na verdade, quem observou muito foi a minha mãe, porque ele é o nosso primeiro filho, então a gente evitava comparações com outras crianças, fisiologicamente, ele nasceu prematuro, então a gente sempre acordava que o desenvolvimento dele era um pouquinho mais atrasado em relação a outras crianças da mesma idade, devido à prematuridade. Mas minha mãe, como já tinha criado 3 filhos, ela chamava ele, a primeira observação era nós chamarmos pelo nome, e para ele era indiferente chamar Arthur ou não. Ele não se identificava pelo nome, isso já por volta dos 2 anos. A gente começou a observar as estereotipias das mãos, que é o balançar das mãozinhas. A observação do ventilador rodando, ele ficava horas olhando o ventilador. Então, eu estava prestes a dar à luz, né, a Júlia, minha mãe falou assim, olha,
o Arthur tem alguma coisa diferente. E uma amiga também, nessa época eu morava em Balsas, no Maranhão, uma amiga me deu um livro e falou assim, lê, por favor. Era um livro sobre autismo. E eu lembro que eu li o livro e eu chorava. Eu chorei o livro inteiro, porque eu ia identificando a falta da socialização, os movimentos repetitivos, os interesses restritos. E aí a gente falou, olha, aí nasceu minha filha e nós fomos aos médicos para Goiânia. Nós saímos do Maranhão, que não tinha especialistas, fomos atrás do neuropsiquiatra infantil, neuropediatra, e fizemos todos os exames, fomos direcionados para toda uma equipe pedagógica, que aí confirmou. Ele estava dentro do transtorno e nós entramos, por volta de 2 anos e meio a 3 anos, com toda a equipe, psicólogas, pedagogas, fonoaudiólogas, porque ele também não falava. Então, essa foi a nossa história de diagnóstico. Bom, e tem esse desafio em comum de todos os pais de autistas. O desespero de alcançar alguém que possa dar realmente ajuda. Eu tive vários depoimentos, nessa semana a gente provocou em alguns grupos, muitos pais, muitas pessoas que têm parentes, né, com essa síndrome. Muitos comentaram a mesma coisa, que hoje o Brasil não está preparado para receber e para acolher o autista. Berenice, você tem até você acabou até criando uma escola para acolher esse tipo de personalidade. Além da sua escola, qual é a sua dificuldade de encontrar o profissional para lidar com o autista? Na verdade, é uma clínica escola, né? Eu criei depois da lei federal. Eu sabia que se não tivesse uma instituição modelo, alguma coisa que pudesse servir de referência para o resto do país, a lei não seria cumprida. É uma dificuldade, né, de tomar uma direção, porque a lei é muito ampla. Então, a clínica escola, ela vem trazer tudo que tem na lei, desde o atendimento multidisciplinar até o ensino especializado, individualizado. Todo atendimento ali é individual. Então, a dificuldade dos profissionais, eu disse que quando eu levei o projeto para a prefeitura aqui, que essa clínica escola é municipal, tá? Não é minha, não tem nada de particular. Eu entreguei o projeto à prefeitura e pedi que fizesse. E o prefeito aceitou o desafio. Então, todos os profissionais que chegaram, eles foram receber curso de capacitação primeiro, para depois trabalhar lá. Todos eles foram capacitados por uma equipe que eu escolhi aqui no Rio de Janeiro, para dar esse curso de capacitação. E elas têm também capacitação continuada, ou seja, todo ano, 2 vezes por ano, no mínimo, eles fazem uma capacitação continuada aqui no município mesmo, seminários, workshops, etc. E fora isso, ainda fazem cursos fora. Toda a equipe da clínica escola. É importante dizer, Alessandra, nós temos lá, veja bem, psicólogas, psicopedagogas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, neuropediatra e toda a linha de professor especializado. Tudo o que foi previsto na lei existe na clínica escola já há 6 anos. Hoje, uma escola tem direito de negar uma criança autista? Não. Inclusive, entre outras coisas, né, que diz a lei federal, é proibido recusar matrícula para o aluno autista, sob multa de 3 a 20 salários mínimos e perda do cargo no caso de reincidência. Ponto. Não pode negar a matrícula. E tem mais, essa criança tem direito ao acompanhante especializado. Eu tenho certeza que eu vou ouvir essa pergunta. Mas e se a escola não dá o acompanhante especializado? Denuncie, vá ao Ministério Público e eles vão ter que mandar o acompanhante especializado. É direito. Alessandra, o Arthur, ele teve esse atendimento, você, em São Paulo, né, não sei se que é outro universo também, né, no meio rural já é mais difícil de conseguir esse tipo de profissional, mas você, ao mesmo tempo, convive muito com as pessoas do meio rural. O que você observou, sendo mãe de autista e estando nesse meio? Eu quero observar, Ale, que quando o Arthur foi diagnosticado, nós morávamos em Balsas, no Maranhão. Então, uma cidade do interior, isso, morava em Balsas, a minha cidade natal, uma cidade pequena, que não tinha médico, por isso que nós fomos a Goiânia, que era o centro mais próximo de referência.
Quando a gente fez todos os exames e diagnósticos, que a gente voltou para a vida real, o Arthur precisava inicializar a alfabetização, e na cidade nós não tínhamos, mas Deus nos colocou anjos, que foi a psicóloga que foi estudar para tratar meu filho, a pedagoga que foi estudar para atender meu filho, e a fonoaudióloga, que foram 3 profissionais que nos abraçaram, que eu tenho muita gratidão. E depois disso, muitas outras famílias, aquela questão de você aceitar e ir atrás. Então, hoje elas atendem autistas, fazem um trabalho incrível, isso já foi há 8 anos atrás. Então, eu falo assim, que o Arthur pôde deixar um legado com a presença dele lá. E a nossa dificuldade foi a seguinte, quando estava tudo redondinho, devido à nossa profissão, meu marido também é agrônomo, nós fomos transferidos para Goiânia, uma cidade maior, mas aí você começa um médico novamente, uma equipe terapêutica novamente, dá toda aquela sequência. E nisso nós já estamos na 4ª mudança, depois nós fomos para Minas Gerais e agora estamos em São Paulo há 7 meses. E cada vez que agora a gente está justamente nessa etapa de adaptar numa escola, adaptar com nova equipe multidisciplinar, encontrar um médico e retomar o tratamento, né? Então eu falo assim, e para criança é muito sensível isso, eles são muito rotineiros, tem muitas coisas que afetam, né, Berenice, que é mãe aí também, então a gente tenta manter uma rotina com muito cuidado, com muito respeito para eles, porque eles são sensíveis a isso. E a cada mudança a gente se encontra, mas graças a Deus o Arthur assim, trazendo para os dias de hoje, ele está muito adaptado, ele frequenta a escola normal, mas toda vez que a gente procura uma escola, a gente pergunta sobre inclusão. O Brasil não é um país preparado para inclusão. Muitas escolas, quando a gente fala em autismo, nem sabiam, então a gente vai muito naquele, então já não me serve, e a gente precisa cuidar para poder estar com a minha filha também na mesma escola, enfim, então assim, cada vez é uma gama de sentimentos, muitas vezes de um sofrimento, de fazer Ansiedade, acontecer. angústia também. Muito, exatamente. Alessandra, na sua opinião, o que está faltando? Deve faltar muita coisa ainda para esse universo de assistência ao aluno autista, né, ao ser humano autista. O que mais você, no seu dia a dia, você percebe que precisa, urgente, relacionado a isso? Eu acho que é conscientização popular, porque a partir do momento que as famílias, que o ser humano entende o outro como diferente, mas como igual, né? A inclusão ser feita. Eu acho que nós temos que é um transtorno que nem sempre ele é físico. Então, quando a gente fala em outras doenças, em outras síndromes, a pessoa já fala assim, poxa, eu vou dar direito porque ele está numa cadeira de rodas, ele tem uma outra síndrome. E o autista, fisicamente, o meu filho, ele não transparece. Então, para você ter um direito, você tem que provar, contar uma história para falar que ele tem aquele... Ele está sem um membro... entendi. Isso, então assim, eu falo que assim, a partir do momento que a nossa sociedade estiver mais preparada, conhecer isso, ela vai ter uma sensibilidade para poder olhar o próximo, olhar as crianças, os jovens e os adultos que tanto sofrem. E aí vai evitar bullying, que hoje é um problema, eu convivo com isso, essa questão do bullying na adolescência, na pré-adolescência, que é a fase como ele está, de empresas poderem darem oportunidades, porque eles são super capacitados, eles têm um potencial deles, eles têm um lugar deles aqui, a missão deles, né? Então, acho que é conscientização social mesmo. Berenice, existem vários graus, vamos dizer assim, de autismo, né? E essa questão que o bullying, a Alessandra estava falando, é uma coisa muito séria, porque eles têm comportamentos que eles não controlam, certo? Como você vê essa situação e você deve ter passado muito por isso também, né? E quais são esses níveis para quem tem aquela mãe que está em casa nos escutando e que suspeita desse tipo de síndrome com seu filho, ou como resolver, né? Em público também. Hoje nem tanto por causa do isolamento social, mas em público, que tipo de comportamento é mais comum e como fazer nessa hora difícil?
Em primeiro lugar, vamos estabelecer quais são os graus hoje, né? Ficou estabelecido que são 3 graus, o leve, moderado e severo. Mas nós sabemos que entre esses graus existe uma infinidade de outros. Então, hoje, na minha opinião, os graus variam de 1 ao infinito. Nem todos os leves são iguais, nem todos os moderados são e nem os severos. E tem aqueles que oscilam entre um grau e outro, né? Então, normalmente, o leve, ele se comunica bem, ele conversa, é tímido, ele só é chamado de esquisitão dentro da sala de aula, porque ele não interage, não gosta muito de socializar, não tem aquela empatia, né, com todo mundo. Uhum. E o moderado, ele está entre isso e o severo, ele fica no meio, né, e tem, às vezes, conversa, mas muito pouco, só quando provocado, não estabelece um diálogo, e, na maioria das vezes, prefere o isolamento. O severo, eu digo que hoje no Brasil a maioria é severo, eles não falam, como é o caso do meu filho é severo. Ele não fala nenhuma palavra, em algumas ocasiões, pelo desconforto que está sentindo no ambiente ou com alguma coisa, pode se tornar agressivos, mas é uma defesa, né, apenas uma defesa, e quando eles não suportam muito barulho, né, tem uma sensibilidade auditiva muito grande, e tátil também, e às vezes com cheiros também, e visual também. Tudo isso na clínica escola, lá onde nós temos, é adaptado para eles, para que se sintam confortáveis. Mas a gente fala de inclusão e as pessoas se remetem imediatamente à escola. Não é só a escola, eles têm que estar incluídos no mundo todo, em todos os lugares. O direito à inclusão não é ir para a escola, acabou a inclusão, pronto. Nem na escola eles estão incluídos, porque a inclusão hoje é forçada, é brutal, porque as escolas não estão preparadas para isso. E não adianta preparar um professor, um diretor, porque tem que a turma inteira aceitar essa criança. A turma toda precisa entender o que é autismo e respeitá-lo. Senão, não existe inclusão. O meu filho sofreu muito com isso, foi rejeitado em todos os lugares, fugiu da escola aos 4 anos de idade, ele pulou o muro, e ficou desaparecido por uma tarde inteira. Quando foi encontrado, ele foi expulso da escola, aos 4 anos de idade. Então, imagine o que foi a minha luta, se hoje ele está com 26 anos. Você já sabia que ele tinha autismo nessa idade? Já, porque eu levei para a escola falando, eu já suspeitava, né, desde os 2 anos de idade. Então, eu explicava para a professora, para todo mundo, o que era autismo. Mas como ele não tinha nenhum traço, né, fisionômico que denote isso, e era muito bonitinho e engraçadinho, ah, mãe, você está viajando, isso não pode ser verdade, não tem nada. Isso pode ser uma coisa bem comum, né? Ah, mãe, você está doida, seu filho não tem nada de errado, o médico deve ter falado muito isso para vocês, psicólogo. Claro. Como é que foi? Eu estava procurando problema onde não existia. Isso é muito comum, até porque autismo não aparece em exames, não existe. A avaliação é totalmente comportamental, você observa o comportamento dele, não tem nenhum exame que diga que alguém é autismo, ainda não existe isso. Então, existe uma coisa muito grave que nós vivemos hoje em dia, que é o bullying e o capacitismo. São 2 coisas que nós estamos lutando muito. O bullying é cruel mesmo, é terrível e deixa danos psicológicos muito graves neles, porque às vezes o professor acha que ele está incluído porque o professor trata bem, mas a turma não trata bem. E existe recreio, existe outras situações onde o professor não está junto, e essa pessoa está sofrendo bullying. O capacitismo, infelizmente, está nas altas esferas também, está em todos os lugares. Estão usando a palavra autismo como xingamento. É frequente agora político um chamar o outro de autismo político, aquele sofre de autismo político. Ou seja, comparando ao pior. E outras coisas tantas que nem vale a pena citar aqui. Então, agora, estou lutando por uma lei que pune o mau uso da palavra autismo. Porque daqui a pouco nós vamos ter que mudar a palavra, vai se tornar tão carregada de preconceito, tão carregada, vai virar sinônimo de xingamento, de ofensa, que nós não vamos poder falar. Então, nós vamos falar. Nós vamos falar sim, e vai haver uma lei que pune o mau uso da palavra. Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas só se emendam quando começam a sentir a punição. E você fez alguma outra pergunta que eu acho que eu esqueci no meio. Não, eu tinha perguntado a respeito de como uma mãe, numa situação como essa,
deve se sentir muito incapacitada e ela deve se cobrar demais, né? Eu quero perguntar para vocês qual é a melhor forma, o lado que vocês encontraram um conforto para lidar com essa situação de forma um pouco mais tranquila e ter paz no coração. E deixa eu só responder essa, porque eu estou vivendo isso muito aqui. Na Clínica Escola, nós fizemos a carteirinha do autista da Clínica Escola, mas agora, com o advento da lei, e todo mundo vai ter a carteirinha, eu sugiro que com a lei debaixo do braço, na bolsa, e também a carteirinha. Porque se você tiver uma fila, tem o direito à preferência, à fila preferencial. Porque agora, com a lei federal do 764, ele tem, o autista é reconhecidamente uma pessoa com deficiência. Ponto. Então, ele tem todos os direitos da pessoa com deficiência. E ele tem direito à prioridade na fila. E o autista, muitas vezes, a maioria deles, não conseguem esperar. Eles não têm essa coisa de eu vou esperar na fila. É muito difícil para eles, não conseguem. Então, às vezes, ele tem que ter a prioridade na prioridade ainda. E aí, mostre a carteirinha, mostre a lei, e ele vai exigir seus direitos. Eu ainda ando com a lei na bolsa e com a carteirinha, aquela que foi feita aqui na minha cidade, né? Se alguém reclamar, eu digo, existe uma lei que protege, por acaso fui eu que fiz. Aí não tem como correr. Essa questão da carteirinha é uma novidade, inclusive, que foi sancionada esse ano, né, pelo presidente da República, que o autista tem direito a uma carteira especial de identidade, isso? Na verdade, não. Ele tem a carteira de identidade, mas ele tem a carteirinha do autista, que ali explica o que é autismo. Até tem o tipo sanguíneo, etc. e tal. Por exemplo, os não verbais, como o meu filho. Se ele sofrer alguma coisa na rua, por acaso, ele não sabe se expressar, se achar a carteirinha no bolso, vai saber, né? Porque na carteirinha tem que estar descrito. Na verdade, ela ainda não está regulamentada, é muito novo, né? A lei foi sancionada, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, e Marcos Mion lutou muito por essa lei, né? Levou até o nome do filho dele. Então, a carteirinha tem que ser institucionalizada já nos estados e nos municípios. Ela precisa ser regulamentada. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Tem um oferecimento de Inova 2020, lugar de mulher é onde ela quiser, por isso nasceu o projeto Inova 2020, para capacitar mulheres brasileiras que trabalham no campo e que buscam se especializar para desenvolver ainda mais seu perfil empreendedor, seus negócios e sua rede de relacionamentos. Conheça o MBA Agro e os treinamentos da Inova. Eles podem ser feitos de forma presencial ou online, direto de sua casa. Inova 2020, mulheres que transformam o agronegócio. Me conta, Alessandra, como é que ficou seu coração toda vez que teve que fazer esse monte de mudança para vários lugares, com novos profissionais, com seu filho. Qual a sua experiência como mãe? Que aprendizado você pode trazer para outras mães que passam por esse tipo de situação semelhante? Isso, eu acho que assim, o que a gente sempre busca sobressair é realmente o amor e nunca se cansar diante disso, porque realmente é muito desgastante. Cada vez que a gente senta diante de um médico, de um profissional, a gente conta a história desde o parto, e isso nos remete emocionalmente. Tem vezes que eu choro, me desabo, aí você se retoma, que hoje o Arthur, ele me acompanha em tudo, ele pergunta, mamãe, mas por que você tá chorando, né? Eu falo, filho, porque a mamãe se emociona com a sua história. Então, é com aquele amor para a gente sempre oferecer tudo que está no nosso alcance, da minha família, essa questão da gente, a Berenice falou, né, de você estudar tudo. Nós temos livros e livros, a minha família inteira, o meu esposo leu, os meus pais, a gente compartilhou com toda a família, toda a nossa família sabe, a gente não esconde. Então, a minha forma de ajudar outras famílias é compartilhando, principalmente no dia a dia. Hoje, quando eu percebo que uma criança eu chamo uma mãe individualmente e falo, olha, a gente se preocupa com o outro, porque a gente sabe o quanto é importante o início do tratamento antecipado, dentro da janela de atendimento, porque senão o que mais sofre é a criança, né? Então, esse olhar para o próximo, a inclusão do meu filho me ensinou a ser mais inclusiva. Então, acho que ele já veio com um propósito, uma missão de transformar a nossa família. Hoje, no meu trabalho, por exemplo, sempre que eu dou minhas palestras, eu sou engenheira agrônoma, sou consultora, é algo que eu
eu coloco a foto da minha família e eu coloco a foto do meu filho e falo, olha, o meu filho é autista. Porque muitas famílias podem nunca ter ouvido esse nome. E não é uma forma de vitimizá-lo, é uma forma de mostrar que eles estão aqui, que eles precisam de respeito e que muitas mães sempre me chamam depois, olha, eu tenho um sobrinho, eu tenho meu filho e eu não me sinto confortável. Então, assim, eu consigo fortalecer outras famílias. Nas minhas redes, eu vinha falando até muito pouco, mas eu quero dar voz a isso, porque o Arthur hoje, ele é muito inteligente, ele tem, assim, uma capacidade, graças a Deus, ele se desenvolve muito, ele fala, poxa, mãe, não fala isso que é um mico para mim. Então eu dou uma segurada, opa, perdão. Aí eu falei do mico do Arthur, virou o mico da mãe. Tudo bem, estamos ao vivo, é isso aí. A propósito, por falar em ao vivo, temos bastante mães aqui passando seu comentário, fazendo perguntas aqui. Marielle Bife, ó, também, ela é... A Marielle é uma especialista em uma consultora de sucessão familiar, bem conhecida aí do meio rural. A sociedade espera que o autista tenha características físicas e a escola quer diagnóstico, mas poucos querem entender as particularidades de cada criança e amá-la e ajudá-la a desenvolver da melhor maneira possível. Eu tenho uma filha de 7 anos, autista, e ela também compartilhando a experiência dela aqui com a gente, ó. Sônia Bonato falando que tem uma luta danada lá na cidade dela, aqui no nosso município, contra o uso de foguetes. Quanto é prejudicial esse tipo de arsenal para uma criança? E pergunta, né? Quanto que é prejudicial para uma criança autista esse tipo de arsenal? Vocês... Meu filho... Pode falar. Rapidamente, o meu filho sofre muito. O Arthur, ele chora, ele tem pavor, ele usa um protetor auditivo durante Copas do Mundo, durante mês junino, durante resultados de finais de futebol. Tudo que ele fica tenso desde antes. Réveillon, então, é um sofrimento. Há 8 anos, desde que a gente diagnosticou, é um momento de... Ele busca dormir às 11, 10 da noite para não ficar acordado durante... E sempre com proteção. É um sofrimento. Nosso programa está chegando ao final e quero que cada uma de vocês deixe o seu recado, sua mensagem aí para as mães autistas que também estão nos escutando. E eu acho que é interessante, a gente estava falando antes de começar o programa, o cinema, muitas peças de teatro, a cultura está ajudando de alguma forma a ensinar para as pessoas e mostrar o valor do autista na sociedade, né? E se vocês têm alguma dica de filme, um livro, para que as pessoas possam se informar e ler mais a respeito dessa síndrome. Berenice, contigo, começo. Olha, primeiro eu quero mandar um grande abraço para meus grandes, queridos amigos aí do Rio Grande do Sul, Ney Carlos Rodrigues, da Amar, aí Rio Grande, amo vocês, tenho orgulho de ser amiga de vocês, o quanto lutam pelos autistas de Rio Grande e da região, né? Eu não posso deixar de falar nessa família maravilhosa do Ney Carlos Rodrigues. Eu sugiro um livro de Newton Salvador, Eles Cresceram, porque eles crescem, gente, e mais rápido do que vocês pensam. E o futuro deles nós estamos plantando agora. Eu também já morei no meio rural e tenho maior orgulho disso, e eu sei bem o que significa, muitas vezes, estar nesse isolamento um tanto distante. Eu digo para as mães o seguinte, que se você se orgulha do teu filho, se você o leva com aquele amor que todo mundo vê saltar aos olhos, você já está quebrando o preconceito nos outros, porque eles vão ter o receio de agir com preconceito, porque quando eles veem uma mãe tão feliz, tão orgulhosa do seu filho, eles já começam a derreter aquele gelo. Então, não deixe que o preconceito comece dentro da sua casa. Abra a boca, diga para o mundo inteiro que seu filho é autista e que você morre de orgulho dele. Uma frase muito interessante de um pensador, ele diz, é muito fácil amar o filho que está no pódio, mas a excelência do amor consiste em amar o filho que está nas últimas fileiras. Então, eu peço a vocês, pensem nisso, a excelência do amor. Muito obrigada, gente. Obrigada, Berenice, por tua presença. Ali, tua consideração para essas mães que nos escutam. Primeiramente, parabéns, Alê, por ter trazido esse tema. Eu acho que você está alcançando locais onde a gente jamais imaginava alcançar. Vamos trazer cada vez mais esses temas, onde for possível, redes sociais,
porque realmente hoje nós estamos em casa, os nossos filhos estão sofrendo até pela falta de rotina escolar, por exemplo, né? Então, que mais vezes que você nos dê essa voz, a mensagem final que eu quero deixar é para os pais, para que eles busquem, não tenham vergonha. O nosso filho com o autismo típico, ele é tão amado quanto o outro. A Berenice tem outros filhos, eu tenho a Júlia Maria que não tem, mas o amor, assim, a nossa dedicação, a gente até se segura para não só olhar, né, somente o nosso filho, mas realmente ele se sentir na normalidade, e eles são normais. Então, o que a gente quer é um mundo normal para o diferente. Né? Então, vamos ser esse mundo, essa sociedade, essa família, esses pais, com muito orgulho. Para nós, o pódio, para nós, é eles falarem uma palavrinha nova, eles comerem um alimento diferente, eles darem bom dia para uma pessoa que eles nunca conheciam, que para nós, essas são as grandes vitórias, né? Então, novamente, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Que prazer conhecer você, Berenice, a história Obrigada. também, e poder contar aqui da minha história, da minha família e do Arthur. Muito obrigada, de coração. Obrigada por sua participação, Berenice, muito obrigada. Obrigada, ouvintes. Obrigada, mulheres maravilhosas do Brasil. Campo e Batom volta na próxima semana. Até lá. Tchau.